Sabe, no mundo de hoje a gente vive correndo, né? Tudo é para ontem. E aí vem uma ideia que parece ir totalmente na contramão: esperar pelo casamento. Nesta análise, a gente vai mergulhar nos fundamentos bíblicos que estão por trás dessa escolha. Então, a pergunta que fica é: por quê? Por que esperar se o mundo todo grita aproveite agora? Parece uma ideia meio radical, não acha? Mas, quando a gente olha pela perspectiva bíblica, essa espera ganha um propósito bem profundo. E é esse o nosso mergulho de hoje. E para entender isso, a gente vai explorar 7 motivos principais, todos tirados direto das Escrituras. E olha, não é uma lista de pode e não pode, tá? Pensa mais como 7 pilares que fazem dessa escolha um verdadeiro ato de fé. Ok, vamos começar. E o ponto de partida, o primeiro fundamento, começa dentro de cada um. Antes de pensar no nós do relacionamento, a base de tudo é como a gente enxerga o nosso próprio corpo e como a gente protege o nosso coração. E a primeira razão, gente, é muito poderosa. É a ideia de que o nosso corpo, na verdade, não é só nosso. Pela Bíblia, ele é visto como um santuário, um lugar sagrado onde o Espírito de Deus habita. E o que isso quer dizer? Que as nossas escolhas com ele, elas têm um eco, uma ressonância lá na dimensão espiritual. E essa ideia não vem do nada, não. A base está lá em Coríntios. É uma passagem bem direta. E com essa visão, a espera deixa de ser só uma regra, uma restrição, e se transforma numa forma de honrar a Deus com o próprio corpo. Faz sentido, né? Pois é. E essa proteção não é só física, não. A espera também é vista como um escudo para a alma. Uma forma de evitar aquelas feridas emocionais e espirituais que, vamos combinar, são as que mais demoram para cicatrizar. E essa passagem aqui é, uau, muito direta. Ela basicamente diz que a intimidade física fora do tempo certo tem uma consequência única, que atinge o próprio corpo. A ideia é proteger o coração de dores, de culpas que podem acabar marcando uma vida inteira. Beleza, já olhamos para dentro, para essa base individual. Agora, a gente vai expandir a nossa lente, do eu para o nós. E quando a gente fala de um relacionamento, a espera ganha um novo papel. Ela vira uma prova de fogo, um teste real da natureza do amor entre duas pessoas. Porque na visão bíblica, a união íntima foi criada para um momento muito específico, a aliança do casamento. Pensa assim, ela não é o começo de tudo, mas sim o selo, o carimbo final de uma união espiritual e emocional que já foi construída tijolo por tijolo. E essa ideia é antiga, vem lá de Gênesis. É a passagem que funda esse conceito. A união de uma só carne é o ponto alto, o clímax de um compromisso total. É algo que acontece dentro da segurança da aliança e não fora dela. E aqui a gente chega numa distinção, olha, fundamental. De um lado tem o desejo imediato. É impulsivo, muitas vezes focado em si mesmo. Do outro, o amor verdadeiro, que a Bíblia define pela paciência, pelo respeito. A espera, então, vira o quê? Vira o teste que mostra qual dos dois está em jogo. Então, tá, mas como é esse tal de amor que espera na prática? Ele não é só um sentimento, sabe? Ele se mostra em ações. Como a gente vê aqui, é a escolha de ser paciente, a decisão de ser bondoso, a força de perseverar, mesmo quando esperar é difícil. E claro, quem conhece um pouquinho da Bíblia já reconheceu, né? Essa definição vem daquele capítulo super famoso sobre o amor, lá em 1 Coríntios. Isso mostra que a espera não é uma regra solta, aleatória. Pelo contrário, ela é uma expressão natural do tipo de amor que a Bíblia ensina do começo ao fim. Muito bem, agora a gente vai para o nosso terceiro e último bloco de motivos. E aqui a conversa sobe de nível, vai para a dimensão espiritual. Agora a espera é vista como parte de uma aliança sagrada. E não é só entre duas pessoas, não, é uma aliança diante de Deus. E os motivos finais são como os pilares dessa aliança espiritual. Eles são 3. A obediência, como uma resposta de amor, o poder que uma vida assim tem como testemunho e, por fim, a honra que isso tudo traz à santidade do casamento. Olha, a palavra-chave aqui é obediência. Mas, calma, não é obedecer por medo só para seguir uma regra. A ideia é outra. É responder com amor e confiança à sabedoria de Deus. É isso que transforma a espera numa demonstração de amor por Cristo.
São as próprias palavras de Jesus que fazem essa ponte, essa ligação inseparável entre amar e obedecer. E nesse contexto, escolher a pureza antes de casar deixa de ser uma obrigação e vira o quê? Vira um ato de adoração, um ato de amor a Deus. E tem mais, essa escolha de esperar não fica só no campo pessoal. Ela transborda, ela se torna um testemunho público. Pensa bem, num mundo que corre na direção oposta, uma vida de pureza vira uma espécie de farol, sabe? Um exemplo vivo dos valores do reino de Deus. E esse incentivo está bem claro na Bíblia. A instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é exatamente essa. Seja um exemplo em tudo. Na palavra, no modo de viver, no amor e, olha só, na pureza. Fica nítido que as escolhas pessoais têm sim um impacto na comunidade de fé. Então, vamos juntar as peças. Quando a gente olha para tudo isso, percebe que a decisão de esperar é muito mais do que uma questão moral de certo e errado. É uma declaração com várias facetas, de fé em Deus, de confiança nos planos dele e de amor pelos princípios que ele estabeleceu. E no final das contas, acho que tudo se resume a essa declaração de entrega, que é muito poderosa. Ao escolher esperar, no fundo a pessoa está dizendo: Deus, eu confio no teu tempo, eu confio na tua vontade, e o meu maior desejo é que a minha vida amorosa te glorifique. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Depois de passear por esses 7 motivos, como é que essa perspectiva muda a definição que a gente costuma ter de amor, de desejo, de compromisso? É uma pergunta que convida a gente a olhar para os relacionamentos com outros olhos, né? Com uma lente totalmente diferente.